caiu em uma armadilha de um caçador que colocou cordas ali como laços para prendê-lo enquanto ele caminhava. Ele então estava preso e só esperava a hora do caçador chegar para lhe tirar a vida. Mas nesse momento, enquanto ao longe já se conseguia ver a figura do caçador se aproximando, um herói improvável apareceu. Quem era? Mickey, ou o rato. O rato apareceu e ele roeu a corda e libertou o leão. Ele salvou o rei da floresta. Essa é a primeira história. Vamos agora para a segunda. Um empresário, ele tinha um empregado de muita confiança sua. Esse homem tinha trabalhado por muitos anos e agora estava prestes a se aposentar. Esse empresário, então, ele chamou aquele empregado e disse assim: eu quero que você faça para mim o projeto de uma casa, de uma mansão. E quando o empregado viu aquele projeto, ele ficou muito chateado, porque só faltavam 3 meses para ele se aposentar, e o projeto, ele era um projeto que demandava ao menos 6 meses para ficar bem concluído. Ele então ficou com tanta raiva que ele resolveu se vingar do seu patrão, fazendo aquele projeto de qualquer jeito. Ele usou materiais de segunda, ele economizou no que pôde, ele contratou os piores profissionais e ele fez tudo de modo que terminou nos 3 meses. Quando ele terminou, o dono chegou até ele e disse: onde está a chave da casa? Aí ele disse: está aqui. Ele: pois não me dê essa chave, porque esta casa é o presente que eu lhe dou pelos anos que você trabalhou comigo. Qual a moral dessas duas histórias? Qual é a moral dessas duas histórias? A moral dessas histórias é que todas as nossas ações vão gerar consequências. Essas consequências nos trarão felicidade ou sofrimento. Isso que eu estou falando para vocês é verdade. Por quê? Porque a Bíblia vai afirmar isso. Em Gálatas nós lemos que o que o homem plantar, isso também ele ceifará. Essa é a famosa lei da semeadura. O princípio é claro: quando nós fazemos o bem, normalmente o bem vem, mas quando fazemos o mal, muito provavelmente a aflição vai se aproximar da nossa vida. É mais ou menos essa a ideia do início do Salmo de número 3. O Salmo de número 3 inicia dizendo o quê? O que é que diz o Salmo 3? Qual é a primeira frase que lemos aí? O que é que diz? Como é que começa? Errado. É totalmente errado. Normalmente o pessoal pula isso aqui que é inspirado, mas o Salmo ele começa dizendo: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Irmãos, esse salmo aqui, ele está acontecendo em um momento em que Davi, ele está colhendo a consequência de um mal que ele praticou. A situação é a seguinte: Davi, ele pecou contra Deus quando ele adulterou com Batseba e matou Urias. Por causa desse pecado, Deus prometeu que Davi teria o seu leito desonrado e que ele teria constantes guerras em sua casa, e assim foi. Um filho amado de Davi, chamado Absalão, no cumprimento dessa palavra divina, para que essa palavra se cumprisse, ele começou a desejar o trono do seu pai. Ele então articulou um plano astuto para roubar o trono de Davi. Ele ia até a porta da cidade e lá ele começava a fazer favores e julgar causas de todos os que chegavam até ele. E ele, ao resolver o problema da pessoa que ia até ele, ele dizia: se eu fosse rei, você sempre teria justiça. Absalão, ele foi contaminando todos ao seu redor e, passados alguns anos, ele colocou o seu plano em prática. Ele pediu para Davi ir até um lugar chamado Hebrom, e lá Absalão se declarou rei.
Mas o plano de Absalão ainda não estava completo, porque existia um problema que o separava do trono efetivamente. E esse problema se chamava Davi. Davi estava atrapalhando o fato do reinado de Absalão se concretizar, e por isso Davi teria que ser removido. Davi, então, ao perceber o poder que Absalão tinha acumulado, ele resolveu fugir. E o Salmo 3, ele surge em meio a essa situação, porque o grande homem de Deus, o rei de Israel, o pastor que subiu ao trono, agora tinha que fugir se ele quisesse manter sua vida. Essa fuga foi um duro golpe em Davi. Além de perder o seu filho, ele havia perdido muitos do povo, e havia agora a grande iminência de perder o seu próprio trono. O pecado de Davi gerou para a sua vida aflição. Gerou na sua vida aflição, melhor. Davi, ele aprendeu o que é aflição. E nessa fuga, ele muito chorou. Ele sofreu muito. Ele tinha medo. Mas em meio a toda essa aflição, quando Davi compõe o Salmo de número 3, ele vai compartilhar conosco algumas lições que nós devemos aprender para que lidemos adequadamente com a aflição. Nesse salmo, nós veremos 4 ações que podem conduzir a nossa vida à paz em meio às aflições. Veremos 4 passos que devemos tomar para alcançarmos a vitória nas aflições. Mas antes disso, nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra, por Teu amor e por esse momento que o Senhor permitiu que nos debruçássemos sobre ela. Por favor, seja conosco, para que não venhamos agora a zigue-zaguear pelos nossos próprios pensamentos, que não venhamos a nos distanciar, mas que venhamos agora a nos dedicar, oferecendo ao Senhor um culto agradável por meio da nossa atenção, por meio do nosso comprometimento, por meio da nossa disposição em tornarmos o nosso coração moldável pela Tua palavra. Por favor, nos ajude, Pai. Seja comigo para que eu venha ser claro e fiel, e ajude cada um dos irmãos para que venhamos a estabelecer aqui a Tua verdade, para que venhamos a mudar nossas vidas e nos amoldarmos a ela. Abençoe todo esse momento, é o que eu te rogo, em nome de Jesus Cristo. Amém. O que é aflição? Aflição, irmãos, segundo o dicionário, é um sentimento persistente de ânsia, agonia, angústia. Em resumo, aflição é um estado de sofrimento. E nessa noite, olhando para o Salmo 3, nós veremos 4 passos que devemos tomar em direção à vitória quando nos encontrarmos em uma situação assim. O primeiro desses passos pode ser encontrado nos versículos 1 e 2 desse texto, nos 2 primeiros versículos. E o texto, depois do enunciado inicial, vai dizer o seguinte: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. O primeiro passo, a primeira atitude, a primeira ação que você deve tomar quando a aflição chegar na sua vida, se você quiser ter vitória em meio às aflições, é apresentar sua aflição a Deus. O que temos nesse texto, irmãos, não é uma reclamação, e nem muito menos uma construção que demonstra ingratidão. O que temos aqui é uma declaração sincera e contrita de um filho ao seu pai. Um lamento justo e verdadeiro. Davi, antes de pedir, antes de agradecer, antes de qualquer coisa, ele apresenta a Deus sua situação. Davi começa essa declaração aqui, essa sua fala, mostrando a quem ele se dirige. Ele diz, Senhor. Observem que Davi não fala aqui com um poderoso general de guerra do seu exército. Ele, nessa situação de crise, ele não procura, em primeira instância, um grande estrategista do seu exército. Ele não fala com um de seus homens de confiança e nem vai agora compartilhar o que está vivendo, primeiramente com seus confidentes, com seus melhores amigos. Os olhos de Davi, eles estão fixos num alvo,
E o alvo deste olhar de Davi é o seu Senhor. Ele não busca salvação em outros, ele olha para o seu Senhor. Davi aqui não está sendo imperativo, ele não está impondo essa situação, mas ele está com um tom triste, falando palavras banhadas em lágrimas, palavras forjadas pelo fogo do sofrimento. E nesse momento de tristeza, Davi ele olha para o seu Senhor. Irmãos, isso é muito interessante de ser notado, porque isso hoje em dia tem acabado. O nome de Deus talvez nunca esteve tão presente na boca das pessoas, e a busca verdadeira por Deus talvez nunca esteve tão distante dos seus corações. As pessoas hoje tornam o seu sofrimento conhecido de médicos. Eles falam com a polícia, falam com os juízes, levam a causa ao fórum de justiça, falam com assistentes sociais, compartilham com amigos de peito, falam nas redes sociais, mas eles insistem em esquecer de Deus. Eu não estou dizendo com isso que em momentos de dor não devemos buscar autoridades, e sim que não devemos buscá-las em primeiro lugar. O salmista buscou em primeiro lugar o Senhor. Ele disse Senhor. Mas Davi não somente deu prioridade a Deus, como ele também se entregou a Ele. Davi aqui era como uma panela de pressão, com tanta pressão dentro dela que estava a ponto de explodir. E em meio a essa angústia, ele olha para Deus e diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Essa frase de Davi revela que ele fez uma reflexão em sua vida. Ele analisou o que estava acontecendo ao seu redor e viu que muitos eram seus inimigos. Ele viu que muitos se levantavam contra ele e ele apresentou essa situação à pessoa certa. E aqui nós devemos destacar que temos um ponto em que muitos têm falhado, porque para muitos falta esta reflexão. Para muitos, o pedido de ajuda não é direcionado a Deus, porque eles não compreendem que não está tudo bem. Se eu olhasse para você agora e lhe perguntasse: como é que você está? Talvez sua resposta automática seria: está tudo bem. Mas será que realmente está tudo bem? Será que está tudo bem com a sua vida familiar? O seu casamento? Será que o seu casamento não tem dado diversos indícios de que vocês logo entrarão em crise? E você está ignorando estes indícios, esses sintomas, e achando que está tudo bem? Como é que está a sua vida espiritual? Você lê sua Bíblia diariamente? Você percebe o problema que você está começando a desenvolver? O problema que está crescendo, se alastrando no seu ser, silenciosamente? Irmãos, muitas vezes a gente não percebe que tem um problema. Eu me lembro da história de um homem que a gente foi aconselhá-lo, e ele disse que não tinha problema nenhum em fumar. E a gente falou: mas a questão é se você se viciar nesse hábito e tudo, dentre outras coisas. Ele disse: eu fumo todo dia e nunca me viciei. Muitas pessoas são assim. O problema está ali, na cara delas, mas elas não conseguem fazer uma observação adequada da situação, e por isso elas não vão até Deus. Mas Davi, ele compreendeu, e ele declarou claramente a Deus, e ele declarou sua situação como caótica. Ele compreendia que muitos inimigos se levantavam contra ele, e que por si só, ele não tinha nenhuma chance, ele estava aniquilado, ele estava derrotado. Era como se Davi tivesse com as mãos e os pés amarrados, diante de um exército furioso. Compreendendo essa situação, ele fala com Deus, mas ele não fala com Deus com uma atitude de altivez, de orgulho, como o vitorioso rei de Israel, não. Ele fala com Deus como um homem que está quebrado, como um homem que está derrotado. E esse relato inicial não para por aí, porque ele ainda diz: são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Dizem que na partida do Titanic, é muito comum essa história, o capitão do navio disse o quê? Nem Deus pode afundar esse navio.
Diante da situação de Davi, os homens disseram que nem Deus poderia salvá-lo. E esse foi o principal erro dos inimigos de Davi. Eles subestimaram o rei do universo. Davi, diante dessa triste situação, apresentou tudo a Deus. E quando nós nos encontrarmos com o coração aflito, com o coração pesado, quando o seu coração estiver aflito, você tem que lembrar de quem Ele é. Essa deve ser a nossa primeira atitude. Lembrar, apresentar ao Senhor. A gente tem que gritar por Ele, para recebermos a corda resgatadora da graça. Devemos, antes de recebermos a ajuda, percebermos que estamos no precipício, no fundo dele, e falarmos da nossa situação para aquele que pode nos resgatar. O primeiro passo a se tomar diante da aflição é tornar a nossa aflição conhecida de nosso Deus. Mas a escada da vitória nas aflições, ela não para por aí. Esse é apenas o primeiro passo. E um segundo passo nós podemos encontrar nos próximos 2 versículos. Um irmão, por favor, leia o versículo 3 e o versículo 4. Pronto. O segundo passo que nós encontramos aqui é, além de apresentar a Deus nossa situação, clamar a Deus que Ele nos liberte daquilo que nos aflige. No início do versículo 3, nós lemos: porém tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. A ideia de Davi aqui é clara, ele faz um contraste, ele mostra a diferença entre a afirmação dos inimigos de que Deus não poderia salvá-lo e a realidade. Em outras palavras, o que Davi está dizendo aqui é: eles dizem que o Senhor não pode me salvar, mas eu sei que quem está me guardando em toda essa situação é o Senhor. Davi aqui não teme confiar. O capitão do navio do Titanic, segundo o que dizem, ele disse que nem Deus poderia levantar um inimigo à altura do navio. O que Davi diz aqui é que não existe nenhum inimigo à altura de Deus. Davi, ele tinha uma perspectiva correta. Ele compreendia que para Deus os inimigos não eram nada. Os inimigos, muitas vezes na nossa vida, eles parecem tsunamis, ondas gigantes. Mas para Deus eles são como um mar calmo. Os inimigos na nossa vida muitas vezes parecem uma chama, uma fornalha de fogo fumegante, mas para Deus eles não passam de brasas pouco aquecidas. Os inimigos de Davi poderiam parecer para ele um tornado de ventos, mas diante de Deus eles eram como uma brisa. Irmãos, a tempestade, ela era uma brisa suave. Os inimigos que pareciam gigantes para Deus eram microscópicos. Tendo essa visão, Davi afirmou: tu és o meu escudo, Deus. O apóstolo Paulo, ele repete essa ideia quando ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus era por Davi, a quem ele deveria temer? Davi alimentava uma profunda confiança em Deus. Todos os inimigos da terra poderiam se levantar em um exército impetuoso, mas se Deus estivesse ao lado dele, ele estaria seguro. Davi demonstra que Deus pode lhe salvar, e o alvo da confiança dele era o próprio Deus. Irmãos, isso nos tira de uma zona de conforto, porque o que estamos vendo aqui é uma verdade tão comum e óbvia, que às vezes é fácil ligar o piloto automático ao ouvir ela. Tenho que confiar em Deus. Uma grande coisa, pastor. Hoje você ensinou que tem que confiar em Deus. Eu já sabia disso. Se soubesse, não tinha vindo para cá, não. Se soubesse, eu tinha ficado em casa assistindo Fantástico. Hoje vamos falar do empresário do Luva de Pedreiro. Vai ser interessante. Por que eu vim para cá, então? Irmãos, essas verdades óbvias são as em que nós mais falhamos. Porque se eu perguntasse para você, em quem é que você tem confiado a sua vida? Se você fosse honesto, existe uma possibilidade que a sua resposta fosse
nos médicos, nos políticos, nas autoridades, nas pessoas da minha confiança. Quem é que tem sido o alvo da sua confiança? Se o alvo da sua confiança não for Deus, os inimigos, eles não vão vencer. Eles já venceram. Porque sem o escudo adequado, até o soldado que se considera mais capacitado vai ser trucidado, aniquilado e massacrado. Mas Davi aqui tinha um escudo eficaz. E o seu escudo era também a sua glória. Davi não somente tinha a proteção em Deus, mas Deus era para Davi um motivo de grandeza. Davi era especial porque ele fazia parte do exército do rei do universo, e este rei constantemente colocava Davi em uma posição de honra. Davi confiava em Deus. Davi confiava em Deus em primeiro lugar. A fé de Davi era tão grande que ela mudava o seu modo de viver. Ela não era meramente uma inclinação intelectual. Davi confiava em Deus de modo que sua vida era marcada por essa confiança. Mas a fé de Davi, ela é contrastante com nossa fé muitas vezes. Porque o que se tem crido hoje, ou o que se tem crescido hoje em muitos, é uma crença meramente intelectual. São verdades teológicas afirmadas com uma precisão, como em nenhum momento da história a gente viu o público em geral fazendo. Mas uma vida totalmente desesperada por ter como base os elementos errados. Davi, ele tinha uma fé que produzia obras. Ele tinha uma fé que ia para a sua vida. E nós podemos ver isso claramente no versículo 4, quando ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Davi tinha tanta convicção de que Deus era o escudo, de que Deus era o seu escudo, que ele chegou ao ponto de gritar. Davi gritou pelo Senhor, ele gritou para o Senhor, e pela fé ele gritou ao lado do Senhor. O que temos aqui é um grito em busca de ajuda, e esse grito de Davi, neste momento decisivo, faria todo o campo de batalha tremer. Não por causa da potência vocal do cantor de Israel, mas porque esse grito, ele traria para o cenário de guerra o Senhor dos exércitos. A fé de Davi foi como uma trombeta soprada, que trazia para a batalha o próprio Deus. O Deus dos exércitos ouviu o grito de Davi. O Deus dos exércitos, irmãos, ainda hoje pode nos ouvir. Mas o nosso problema é que muitas vezes nós não compreendemos que a nossa fé, ela é como uma injeção, que se não aplicada, não vai nos trazer efeito algum. Devemos viver em conformidade com a nossa fé. A nossa fé deve, dia após dia, nos fazer clamar. Eu não sei que inimigos têm se levantado na vida de vocês. Pode ser uma crise severa no aspecto financeiro. Pode ser uma crise emocional, inexplicável. Pode ser uma frustração tremenda. Podem ser poucos, podem ser muitos. Eu não sei quais os nomes dos gigantes que vocês têm enfrentado diariamente. Mas o que eu sei é que se vocês clamarem, o Deus dos exércitos vai entrar no campo de batalha. Ele está lá no seu sublime trono, mas Ele está do nosso lado, e só cabe a nós clamar. Quando a aflição chegar, quando a dor chegar, quando chegar o desespero, quando chegar o aperto, quando chegar a angústia, nós devemos clamar. Para vencermos na aflição, para tornarmos nossa aflição algo que não vai nos destruir, nós devemos, em primeiro lugar, tornar nossas aflições conhecidas de Deus, e, em segundo lugar, clamar. Mas essa é só a metade da escada, da subida, na escada que nos propomos a ver esta noite. E o texto vai nos apresentar ainda um terceiro passo, e esse terceiro passo encontraremos nos versículos 5 e 6. O irmão pode ler?
além de contar para Deus o que está acontecendo, além de apresentar a situação para Deus, além de clamar ao Senhor, se nós queremos vencer nas aflições, nós devemos também descansar e deixar o Senhor guerrear em nosso favor. No versículo 5, nós devemos entender que Davi ele não se encontrava numa situação confortável. Eu não sei quantos de vocês vão chegar hoje à noite e se deitarem nas suas casas e dormirem um sono maravilhoso, revigorante, para amanhã estarem fortes. Provavelmente a maioria aqui passará por esse processo, ou não. Mas eu sei que, dependendo da situação em que nós nos encontramos, é difícil dormir, é difícil relaxar, é difícil entrar num estado de inconsciência, porque parece que se nós deixarmos o nosso corpo vacilar, se deixarmos o nosso corpo amolecer, se deixarmos nos vencer pelo sono em determinadas situações, nós perderemos o controle e seremos derrotados. Eu me lembro quando meus pais estavam padecendo por Covid, os dois doentes ao mesmo tempo, ambos diabéticos, um negócio terrível, eu tinha que carregar o pai para todo canto. E eu não dormia à noite, ficava pastorando. Quando eu cochilava, era aquele sono tão leve que qualquer barulho me acordava. E muitas situações são assim, a gente perde o sono. E Davi ele estava numa dessas situações, porque ele estava sendo perseguido, não por um inimigo que ia dizer que ele era feio, não por um inimigo que ia fazer ofensas orais contra ele. Ele estava sendo perseguido por um inimigo familiar que queria matá-lo. Ele era como uma ovelha no matadouro. Mas o que ele diz no versículo 5 é que mesmo diante desta situação, ele podia descansar. É como se Davi ele tivesse armado sua rede debaixo da árvore da vida, observando as mansas ondas do rio se moverem, recebendo a calma brisa do Espírito. Ele podia dormir a noite toda, ele podia ter um sono profundo e revigorante, ele não precisava ter medo do que ele veria ao acordar. Davi podia fazer tudo isso, porque enquanto ele dormia, Deus estava acordado. Ele compreendia: o Senhor me sustenta. Na época da ansiedade que nós temos vivido hoje, essa tranquilidade parece estar distante. A ansiedade, como muitos dizem, é o mal do século. As pessoas roem as unhas, elas soam copiosamente, elas choram, elas gritam, elas perdem a paz, tomam drogas. Mas o que vemos aqui é Davi, mesmo numa situação caótica real, descansando. Ele podia dormir, ele podia acordar, ele podia descansar, porque ele podia ter certeza de que o Senhor estava lá. Os muros que protegiam Davi não eram de pedras, mas eram de glória. Davi se retirou e descansou. Isso significa que ele fugiu daquela batalha terrível? Não. Davi ele só compreendeu um fato que muitas vezes a gente não compreende nas nossas guerras. Ele compreendeu que naquela hora a batalha não era mais dele. Davi saiu de cena para que o Deus das vitórias pudesse brilhar. Davi era como um filho que se escondia nos braços aconchegantes do seu pai. Davi era como um pássaro que encontra um ninho confortável, e ali Davi descansou. Nós devemos compreender, irmãos, que as maiores batalhas da vida cristã não são vencidas pelos cristãos, mas sim por Cristo. Os cristãos se tornam vencedores, mas não por seus esforços. Existem momentos em que a melhor atitude de um guerreiro da fé é embanhar sua espada, guardar o seu arco, recolher suas adagas e somente descansar atrás do maravilhoso escudo que é o Senhor. Devemos às vezes observar o campo de batalha que tanto tememos como só mais um detalhe da grandiosa obra de arte do nosso Senhor. Às vezes nós somente devemos confiar que Deus cuidará de nós
e nisso devemos descansar. A confiança de Davi não só trazia tranquilidade para o seu coração, mas também expulsava dele o medo. No versículo 6 o texto diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Trazendo isso para um contexto atual, é como se Davi tivesse parado, cercado por um exército. E esse exército ele não estava indiferente à presença dele, mas as armas estavam apontadas. Os soldados estavam preparados. Eles não estavam somente armados, mas eles estavam na posição. Eles estavam com um olho fechado e outro aberto, mirando para atirar. O que temos aqui, irmãos, quando vemos Davi dizer que não tinha medo, não é uma demonstração da sua bravura, nem da sua coragem. O que temos aqui é uma demonstração da confiança que ele tinha no seu Deus. O que esses versículos nos ensinam é que não importa o tamanho ou o número de nossos inimigos, o que importa é a grandeza do nosso Deus. Nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus é o Senhor da doença. Ele é o Senhor dos problemas financeiros. Ele é o Senhor em meio a situações de vícios. Ele é o Senhor em meio a situações de decepção profunda. O nosso Senhor, Ele reina até sobre os demônios. E até o diabo, diante do nosso Deus, ele treme. O nosso Deus, Ele está lá reinando enquanto enfrentamos nossas aflições. O nosso Deus não somente traz a paz, mas Ele também lança fora o medo. O Deus de Davi é o seu Deus, e por isso você tem que crer e descansar nessa verdade. Até agora nós vimos 3 passos rumo à vitória em meio às aflições. Primeiramente, devemos fazer nossas aflições conhecidas diante de Deus. Em segundo lugar, devemos clamar por libertação. Em terceiro lugar, devemos descansar e observar Deus trabalhando. E o último passo, rumo à vitória nas aflições, podemos encontrar nos 2 últimos versículos do texto, e aquele que puder ler, o faça. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois queres nos ter a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. O Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. O quarto passo que encontramos aqui é observar enquanto Deus trabalha. A primeira coisa que vemos no fim deste texto é o termo levanta-te. O que esse termo aqui expressa não é uma ideia de ordem. Davi ele não está mandando em Deus, até porque ele não tem essa autoridade. Davi aqui ele está não somente clamando a Deus também, mas o que nós temos aqui é um brado, um grito de vitória. Davi, com esta expressão, ele está afirmando que o Senhor virá. Com esse grito, ele só está anunciando, não para Deus, mas para os seus inimigos, o que o Senhor fará. Muitos exércitos antigos iniciavam seus ataques com um brado de vitória. O ataque do Deus vivo, ele vai iniciar com este grito de Davi. O grito de abertura era só o princípio das dores, porque agora, meu amigo, agora o Senhor dos Exércitos resolveu atacar. E a batalha não vai exigir esforços de Deus, mas ele vai simplesmente aniquilar os seus inimigos. Depois de dar o brado de vitória, Davi sai de cena e o Senhor começa a agir. Ele fere nos queixos a todos os inimigos e aos ímpios ele quebra os dentes. A cena aqui ela é chocante, ela é visceral, é uma cena muito gráfica. O Senhor dos Exércitos aqui está destruindo completamente os inimigos de Davi. E a responsabilidade de Davi aqui é simplesmente assistir. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ser ativos demais nas nossas histórias. Muitas vezes a gente entende que nós somos os protagonistas da história da nossa vida. Muitas vezes a gente busca a todo custo vencer. E nós não compreendemos que a gente não está vencendo, porque a nossa batalha só pode ser vencida verdadeiramente por Deus. Ele é o general. E nós não somos os bravos guerreiros que vão receber uma condecoração, uma medalha de honra, não. Nós somos as vítimas indefesas. Ele é o protetor.
e nós somos os protegidos. Ele é forte e nós somos frágeis. Ele é poderoso e nós não temos força alguma. E às vezes na nossa vida nós devemos entender isso, que nós somos, na nossa própria história, coadjuvantes. E Deus é quem vai agir. Muitas vezes nós devemos nos esvaziar de nossas certezas, de nossas conjecturas, de nossas convicções em relação ao curso de determinado fato. E nós devemos só contemplar o Deus da Bíblia fazendo o impossível. Quando o nosso coração ficar com medo, nós devemos tranquilizá-lo dizendo: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Irmãos, essa certeza é o que nos faz vencer, não as aflições, mas sim nas aflições. Como assim? Eu tenho um amigo, um pastor, amigo meu. Ele mora longe, mas vocês vão poder visitá-lo a qualquer momento. Ele mora no céu hoje. Morreu já. Ele é muito meu amigo. Ele provavelmente está ouvindo agora eu falando dele. Eu acho que se você não assistiu às aulas do céu, você não vai entender muito bem. Sim. O nome dele é Nicodemos. Não mudou o nome, não. Não é Artebaldos agora lá, não. O nome dele é Nicodemos. Uma vez ele estava pregando lá na igreja e ele me deixou bravo com ele. E metade da igreja. Porque ele disse assim: irmãos, Deus, ele não livrou Daniel da cova dos leões. Aí todo mundo: o quê? Desça daí, seu herege. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Eu já estava abrindo aqui em Daniel para mostrar para ele: livrou sim. Aí ele disse assim: Deus livrou Daniel na cova dos leões. Aí eu: glória a Deus. Meu coração, a gente não pode gritar na nossa igreja, né? Mas de fato é isso que eu estou falando aqui. Eu não estou ensinando para vocês como vencer as aflições, porque o sofrimento ele vai vir de diversas vias, por diversas vias, ele vai vir de diversas formas, ele vai se apresentar de uma maneira multiforme na sua vida. Então eu não estou ensinando aqui para você como você parar de sofrer, até porque eu estaria sendo um coach se eu estivesse fazendo isso hora dessa, né? Estou ensinando para você como lidar com o sofrimento e como vencer mesmo sofrendo, como vencer nas aflições. Isso se aplica ao que eu estou dizendo aqui, este fato, porque Deus muitas vezes não nos livra das aflições, Ele não nos livra dos sofrimentos, mas Ele nos livra das aflições. João 16:33 nos diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando não tivermos mais forças para lutar, esse é o momento não de buscarmos o nosso interior, aquela força que os filmes falam que a gente tem. Vocês já assistiram aquele filme? O cara está lutando, eu não preciso nem dizer o título do filme, porque vocês já assistiram vários assim. O cara está lutando, aí pega mais de 150 bufetes, é chute nas pernas, ele cospe metade dos órgãos internos dele para fora, aí ele está lá caindo, a gente pensa: vai morrer. Aí quando ele está aqui caindo, ele: voltei. Aí o cara que estava ganhando dele, ele não enfraquece, está com a mesma força, mas aí ele começa a dar umas pancadas no cara, mata no final. E aí fica com a mocinha ou com o mocinho, dependendo do filme. É isso. Muita gente acredita que a nossa vida é assim: a gente vai, está sofrendo, está caindo, e aí no final a gente vai conseguir dar a volta por cima, virar o jogo, dar o checkmate, só mais com o peão e o rei. A gente pensa que isso vai acontecer. Mas não. Às vezes você vai ter só que ficar lá deitado no chão, todo doído, só com o olhinho aberto, vendo Deus trabalhar. Muitas vezes na nossa vida, é isso que se espera da gente. Somente observar o que Deus vai fazer, porque as nossas alternativas se esgotaram. Nessa noite, então, nós vimos 4 passos para vencermos na aflição. O primeiro destes é apresentar a nossa aflição a Deus. O segundo é clamar. O terceiro é descansar. E o último é assistir Deus trabalhar. No Salmo 3, aprendemos que Deus está presente para nos livrar nas nossas aflições, mesmo quando estas aflições são frutos de erros
que cometemos. Se um dia você não for prudente como o leão que salvou o rato, ou se um dia você vacilar como o trabalhador que acabou destruindo o seu próprio prêmio, saiba que não importa onde você está, Deus ele pode lhe ajudar na sua aflição. Gostaria de encerrar lendo para vocês a poesia do hino número 344 no Cantor Cristão. Diz assim: aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, Deus cuidará de ti. O que é mistério te pode dar, quem cuidará de ti? Nos seus braços te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Em meio às nossas aflições, irmãos, o nosso Deus cuida de cada um de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por teu amor, por tua palavra que nos encoraja. Muito obrigado por termos a dádiva de ouvirmos do Senhor verdades reconfortantes que nos ajudam a mudar de direção, mudar de pensamento e a vencer mesmo que os problemas se apresentem como gigantescos à nossa frente. Nos ajude para que venhamos a viver cotidianamente essas verdades nos nossos momentos de dor e sofrimento. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus te agradecemos por todo esse momento. Amém.